Muito bem, agora são 8 horas 8 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram, você escolhe aí a rede, pela Twitch TV também. Daqui a pouco esse programa estará em podcast e logo mais em reprise na Plena TV. Campos que tem tempo bom nesta manhã de quinta-feira e a previsão para hoje é justamente de tempo com céu claro, sol e calor. Somente a 28 de março segue com a pista fechada no sentido centro-Penha. No mais, trânsito vai fluindo aí normalmente agora às 8 horas e 9 minutos, com essas lentidões ali, né, por exemplo, agora pela manhã, da Saldanha Marim. Bom, no programa de hoje, conversando com Dom Fernando Rifan, bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, estamos com Aloysio Abreu Barbosa, conversando. Aloysio que esteve, para quem está ligado agora do programa, para quem chegou agora, Aloysio esteve recentemente lá no berço dessas três religiões monoteístas, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, está com tudo isso muito vivo, né? Não só, é o que ele falava, você lê um livro de história e vai lá ver, né, os fatos, né, o museu, vai ver, já é impactante para a gente, já é bacana, você imagina aí. É mais do que ler livros. Bom, Napoleão, quando subiu na pirâmide, disse o quê? Soldados, altos das pirâmides, 40 séculos de história. 40 séculos vos contemplam. Então, e o bom, no caso do Aloysio aí, que conhece história muito, é profundo conhecedor, você saber aonde você está passando, onde você tá, não é uma viagem turística, é uma viagem que completa o conhecimento. Tem que ter alguma base para fazer. Eu ia dizer espiritual. Pode ser, eu não sei, a Luísa que pode falar mais pra gente pela experiência dele, né, nessa viagem. Não, eu acho engraçado que você, se você pega, de certa maneira, a bússola dessa viagem foi o Êxodo, né, o segundo livro da Bíblia. Seguiu a direção, né? E o interessante é que muita gente cobra veracidade histórica das escrituras. Logicamente que assim, a questão da revelação e das leis é uma questão muito, passa por foro pessoal, né? De você acreditar naquilo e tal. Mas se você quiser conferir o que está nas escrituras, e for lá você ver, aquilo não é uma ficção, aquilo é real. Né? No caso de Moisés, 3.000 anos depois está lá. Né? E você se orienta por aquilo e você tem uma bússola física a despeito da fé muito, muito correta. Né? Acho que o grande barato de você poder ler e poder ir ao local é fazer esse cara crachá. E que você identifica um no outro, né? Acho muito gratificante. E você sentir cheiro, gosto, tato, é diferente de você só ler, né? Quem tem oportunidade, quem tem a chance. Mas, Dom Rifan, a gente falou aqui sobre, não há dúvida, você falou bem Abraão, né? Que hoje seria um iraquiano. Isso, caldeu, né? Seria um iraquiano hoje, né? E depois, tá tudo ali no Oriente Médio, né? É bom o pessoal identificar que a Mesopotâmia, onde começou tudo ali, onde tinha Ur, na Caldeia, é o Iraque. É o Iraque atual. É o Iraque. Não é? E o Irã é a Pérsia. É a Pérsia. O pessoal vê que o Irã, hoje chamado Irã, é a Pérsia. Aí lembra de Alexandre Magno, aquele povo todo, Ciro, tal. E a Mesopotâmia, onde era o paraíso terrestre, e Abraão, que saiu de Ur e veio para cá, que começou tudo ali. A Núbia, o Sudão, o senhor da sua origem Líbano. O fenício é o libanês. Fenício é o libanês. Mas, enfim... Você vê que, por exemplo, está falando do Líbano, você até falou a história da Dido. Dido era uma princesa libanesa, que depois se tornou princesa lá em Cartago, né? E o Virgílio cita Dido. Eu lembro do estando latim, né? Quando Dido viu Enéas, primeira vez, né?
Então, obstupuit primo aspectus Sidonia Dido. Quer dizer, ela ficou encantada com a aparência de Enéas, que seria o fundador de Roma, né? Enéas. Por isso que Virgílio pega, né? Na verdade, Virgílio fez meio tipo como Maomé fez em relação ao islamismo. A né? Égira. Você tinha ali Ismael. Quer dizer, Abraão tem filho Que é o pai dos árabes. Mas não, era uma ponta solta. Era uma ponta solta. Você não tinha final da história de Ismael. Tava solto ali no... Mas ele foi expulso para o deserto, Sim. e ali com a Agar, e acabou criando o povo árabe. Não, mas Isso essa conexão que Maomé... só é feita no século VII. Maomé. Maomé. Você tem, de Moisés para Maomé, você tem 1.300... 2.000 anos de diferença. Pois é. Muita diferença de tempo. E Virgílio pega Enéas saindo de Troia para dizer que os romanos tinham uma ligação ali com a base da cultura grega, né? Exatamente. Aquilo é um pouco ficção, para mostrar que veio de lá. Mas sim também, o nosso Camões. Como é que começa a Eneida de Virgílio? Arma, virumque, cano, Troia, qui primus, abores. Vou cantar as armas e o homem que veio lá. Como é que é Camões? As armas e os barões assinalados que dá terra lusitana, por mares nunca dantes navegados. Muito além da problema. Então isso, Camões pegou de Virgílio, da Eneida. Você vê que vai pegando um do outro. Para dizer que os portugueses, os lusitanos, são os heróis, né? Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Calem-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, esse é Camões exaltando o português, não é? Claro, mas copiando de Virgílio. Ele pega muito de Odisseu também, né? Odisseia, Homero, porque o Virgílio copiou lá de Homero, sim, né? A Odisseia. É como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles vão dialogando uma com a outra, né? Mas, Dom Rifan, assim, o Oriente Médio, né? Quer dizer, Egito, você tem a primeira representação de um deus único, historicamente comprovada. O Atom. Atom. Freud vai dizer que era um judeu, Freud era um judeu, já muito famoso, o último livro dele, né? Cria psicanálise, vai dizer que Moisés seria, no fundo, um sacerdote de Atom, desse Deus único, né? Que com a contra-reforma, né? Do sacerdote politeísta de Amon teria ido guiando um povo periférico, que seriam os judeus, para a Terra Prometida. Mas você não tem comprovação histórica disso, né? O que você tem, que eu pude ver no Museu de Jerusalém, Museu de Israel em Jerusalém, é que o templo, você tem dois templos, eles dividem a história antiga no primeiro templo e o segundo templo, a história dos judeus, né? Isso. Que serve de base aos cristãos e aos islâmicos. E o primeiro templo de Salomão é 1000 a.C., né, da sua construção. Destruída por Nabucodonosor. Pelos babilônios. Babilônios. Depois os persas conquistam os babilônios e liberam os hebreus para voltar. Isso. Né? Ciro liberta para voltarem. Isso. E também não só liberta, como eles financiam a construção do segundo templo. Ciro sabe que é identificado com Xerxes, né? Xerxes é posterior. Então, né? mas identifico Xerxes, segundo, terceiro, aquele que como é que chama o nosso ator brasileiro que fez Xerxes? Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro fez o papel, lembra? Dos 300, né? Então, mas o rei fundador do Império Persa. Persa é Ciro, né? É o Ciro primeiro, que derrubou o Nabucodonosor. Filho de Nabucodonosor. Derrubou os babilônios e ele também, os persas, eles financiam... Baltazar. Derrubou Baltazar. Eles financiam, derrubou os babilônios, né? Isso. A Síria, a Babilônia, e aí vem os persas. E eles financiam a construção do segundo templo, ali por volta de 500 antes de Cristo. Isso.
Com Ageu, Zacarias e Malaquias, eles financiam, ó, constrói o segundo templo. E Ageu profetizou que nesse templo novo ia entrar o Messias. É verdade. E tem lá, no Alto Monte dos Oliveiras, então a tumba dos três, eu estive lá. Né, O senhor falou nos três profetas. Não tem uma alçada mais, mas tem um onde lugar. eles ficaram. Mas, enfim, o primeiro templo, isso o Museu de Israel em Jerusalém deixa claro, o Templo de Salomão, ele começa com ele tinha três alas, digamos assim, uma central, uma direita e uma esquerda, você de frente para o templo, e tinha uma ala que guardava outros deuses, além de Yahvé. Yahvé, Deus, Eloi, Adonai, Ala. Isso vai mudar ali no século VI, VII. Você tem duas evidências arqueológicas ali, uma carta entre dois militares judeus, em que um fala para o outro que um amigo em comum dele cometeu lá teve um problema e se refugiou na casa de Deus. Estamos falando, portanto, de um templo de Deus único. É um templo de Deus único. E você tem, no mesmo período, dois pingentes, e são duas peças pequenas, mas já tem muito destaque no museu. Dois pingentes de prata, que é a primeira transcrição que você tem, pelo menos achada até hoje, de uma transcrição da Bíblia como a gente conhece hoje, né? Números 6, 20, 24, num pingente de prata. A gente tende a falar da questão do Deus único, Atom, aí depois... Mas, fato, a religião como a gente conhece hoje, ela parece tomar forma ali no século VI, VII a.C., né? Que é um pouquinho anterior à destruição do templo pelos babilônios que a gente falou aqui e tal, e a volta deles para Jerusalém, para Israel. Como é que a Igreja Católica vê isso? O que? Essa parte histórica da fundamentação. Porque é um fato histórico. O Templo de Salomão ele começa com uma ala para outros deuses. Isso. Não, ali havia muita mistura. Às vezes vê que é tanto o reino de Israel como o reino de Judá, que depois vai ter, com Jeroboão, vai ter aquela divisão toda do reino. Há alguns reis que acabaram voltando aos ídolos, adorando os ídolos, fazendo aqueles lugares altos, aquilo tudo lá. O próprio Salomão acabou, no fim, adotando aqueles deuses falsos, porque ele se casou com aquele monte de mulheres. Aquele harém dele, ele era uma coisa absurda, né? Ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Quer dizer, era uma coisa de doido, né? Então... Ainda tinha tempo para construir ainda tinha tempo para construir templo. Faça-me ideia fofocada que não devia ser. Né? Mas aí... Olha, a gente vai apanhar dos feministas daqui, Dom Rifan. Mas, olha, por exemplo, aquela visita da rainha de Sabá, que foi lá em Salomão, há pouco tempo atrás, há uns 40 anos, uns negros da África começaram a reivindicar que eles eram descendentes de Salomão, que eles eram judeus. Sim, são. E foram examinar os DNA deles e eles eram descendentes da rainha de Sabá com Salomão. Portanto, eram judeus. Sim. E por isso foram trazidos para Israel. É verdade. Portanto, a visita da rainha de Sabá não foi apenas uma de cortesia, né? Teve mais coisas. Não, ela voltou grávida de lá. Existe judeu negro que são os etíopes, por conta da rainha de Sabá. Etíopes. E estão lá, em Israel. Você tem em Israel, você tem os Askenazes, né, que são os mais brancos, né? Você tem os sefáridas, que são mais morenos, você tem os negros, que são os etíopes. Isso. E todos são judeus. São judeus. Então é a raça. Mas então, houve essa mistura, por isso que Deus estava sempre mandando profetas para falar, porque eles acabavam adotando falsos deuses também, os Baals acabavam adotando isso também. E isso o próprio Salomão caiu nisso aí. Ele deve ter feito por política, vamos colocar aqui também, para não haver... Mas é política. Vamos colocar deuses aqui também, o Deus verdadeiro, mas põe os outros também, como os romanos também faziam, que adotavam os deuses dos povos conquistados. A Igreja Católica ficou muito marcada pelo apoio ao antigo regime, né? Vai cair com a Revolução Francesa e com o Iluminismo. A questão da religião do Deus único, sediada no Templo de Jerusalém, também está muito ligada a essa coisa do rei de Israel, né? Ali no século VI ou VII, a coisa do Deus único vem muito uma necessidade
centralizar o culto e a religião e também o Estado de Israel num centro. Outros templos, eles falam, evidenciado isso lá, de adoração a Yahvé, não outros deuses, em outros lugares foram. Vamos recordar um pouquinho a história que nós estamos. Depois do Ciro, o Grande, portanto, eles foram conquistados por Alexandre Magno. Sim. Então aí houve o Império Grego, que destruiu dos persas. O Império Grego se espalhou para aquilo tudo ali, todo o Oriente, até o Egito. Então aquele foi o Império até a Índia, né? Grego, até a Índia. Bom, isso é Alexandre Magno, foi o maior império que já houve. Bem, como Alexandre Magno morreu sem deixar descendentes, foi dividido entre os generais dele. E Seleuco ficou Seleuco ficou com a parte de baixo, com o Egito, e pegando Jerusalém também. Não, o Egito ficou com Ptolomeu. Então, Seleuco ficou com Seljúcidas. Israel e Síria. Conclusão. Aquilo ali começou a ser meio pagão. Eles começaram a construir estádios. Nos estádios, eles começaram a correr igual os gregos, nus, porque o grego corria tudo nu, e aí começaram a disfarçar o sinal da circuncisão, porque nu aparecia que eles estavam circuncidados. Aí eles começaram a disfarçar. Aí começou a entrar o paganismo no meio do povo de Deus. Aí que houve a revolta dos macabeus. Os macabeus disseram, peraí, esse negócio não está certo. Aí se revoltaram. Antigo quarto Epifânio, que foi quando coloca o teatro de Zeus no templo de Jerusalém. Aí foi a desgraça. Aí pronto, tudo. Então Judas Macabeu chefiou a revolta, depois vieram os macabeus todos. Os asmoneus, né? Os asmoneus, a ditadura, vamos dizer, o reinado, a ditadura asmoneia, vamos dizer assim, e eles começaram foi um pouco depois disso, veio o Messias. Ou então, já estavam fazendo os preparados. Já era um tempo romano. Né? Isso, aí houve a invasão, Pompeu. Tomou aquilo tudo lá, a mandado de César, aí vem aquele Marco Antônio, Cleópatra, bom, aquilo tudo ali. Conclusão, Jesus veio para restabelecer o culto do Deus único e verdadeiro. Por isso que acabar com aqueles falsos deuses. É o único Deus. Jesus veio defender. Não, Deus é um só. Não é? E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, isso aí que mostra bem o Novo Testamento veio ser o coroamento do Antigo, embora houve muitos desvios no Antigo Testamento. Claro que a gente agora não pode pegar o Antigo Testamento e dizer, viu, tinha vários deuses, vamos ser assim. Não. Jesus já colocou isso, né? O meu Pai que está nos céus. E ele sempre ensinou, né? Quando orar, dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus vem ensinar que Deus é um só. Não é? Deus é um só e ele é o Filho de Deus. Não, sem sombra de coisa que os muçulmanos também aceitam, né? Sim, Allah é um só. Sim. Allah e Allah. Mohammed Isu Allah. Deus é um só, e Maomé é seu profeta. Bom, isso é a profissão de fé muçulmana. Se alguém fala isso seriamente, vira muçulmano, né? Eu estou falando aqui porque eu estou repetindo o que eles dizem. Né? Isso também tem origem claro, origem mas árabe, claro. Né? Interessante. Allah é o nome de Deus, mesmo em árabe cristão. Sim. Agora, só por exemplo, nós dizemos Allah Kibir, os cristãos, Deus é grande. Os muçulmanos dizem Allahu Akbar. Allahu Akbar, quer dizer, Deus é grande. É mesmo, só que eles falam isso quando estão jogando bomba, né? Nos outros. Né? Isso está errado. Nem todo muçulmano é assim, é claro. Mas cristão mas também cristão tem doido. Isso ali, tem. Citar um caso recente na Irlanda aqui. Tem. Católicos protestantes. Também. Gritavam Jesus e jogavam bomba no outro. Bom, infelizmente, em todo lugar tem gente boa e gente ruim, não é? Mas o Alá, então, no caso, é o Deus verdadeiro, é o único Deus que os muçulmanos cultuam como um Deus e nós também como um Deus. Só que nós, o Deus é um e trino, Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Deixando um pouco a história e trazendo aqui para dentro do tema ainda, para a gente fechar essa parte desse primeiro bloco, que é a quaresma. Existe uma quaresma perfeita? Eu posso fazer tipo assim, uma receita perfeita para o cristão cumprir a quaresma perfeita? Existe. Em primeiro lugar, a oração. Você não deve deixar de... O que é rezar? Rezar é você se comunicar com Deus. Isso você vai fazer no fundo do seu coração. Por isso, evitar o barulho, como Jesus disse, que você vai falar com o Pai, entra no seu quarto, ora em segredo, fala com Deus. Você vai falar com Deus. Porque Deus é onipotente e onipresente. Você fala com Ele em qualquer lugar. Não é? Não precisa de pedir audiência, porque Ele está em todo lugar. Fala com Ele, fala com Deus, peça perdão dos seus pecados, pede a Deus para te iluminar. Isso é oração, primeira coisa. Segundo,
a meditação na paixão de Jesus, como ele sofreu por nós, com aquela lição de paciência que ele nos deu. Terceiro, o jejum. O jejum também pode ser o jejum de carne, que é obrigatório na sexta-feira santa, né? Mas também em outros dias, você pode fazer jejum. Hoje em dia os médicos não estão recomendando o jejum intermitente, aquele que você não toma café da manhã, fica até o almoço, porque aí você prolonga todos aqueles benefícios da noite, você prolonga durante o dia também, os hormônios, as sinapses, tudo aquilo você prolonga durante o dia. É bom, o jejum, todas as religiões, até os budistas promovem o jejum, porque faz bem à saúde e faz bem a sua ligação com Deus, porque você se abaixa um pouquinho a carne e lembra um pouquinho mais do espírito. Então, por isso nosso Senhor disse no Jardim das Oliveiras, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, a oração, o jejum e outras mortificações. Você pode fazer outras mortificações, por exemplo, não vou tomar sobremesa, não vou comer chocolate. São coisas que a gente pode se mortificar, não para matar o corpo. Nós não somos faqui da Índia. Não é para matar, é para a gente se beneficiar daquilo e pensar mais em Deus. Jejum de falar mal dos outros. Boa. Jejum de ficar quieto. Boa. Essa jejum é boa. De sofrer com paciência. Tudo isso são coisas boas para a quaresma, né? E oração. E tá aí, e também a igreja oferece isso. Tem a Via Sacra, tem a missa, e participar da Semana Santa. Tudo isso vai ser uma boa quaresma, que a gente deseja para todos, né? Dentro da possibilidade, a caridade também, claro, não faz. Também. E a caridade, que é a campanha da fraternidade, é para isso. E você ajudar o outro. Aliás, só aproveitar, nós conversamos com o bispo Dom Roberto. Dom Roberto Paz. Ele anunciou dia 2, é o domingo de Ramos, dia 2. É a coleta da campanha da fraternidade. Parece vai até dia 6 agora. E a coleta vai até domingo de Páscoa. E quem quiser doar, faz como? Pode dar nas igrejas, né? Olha, eu quero dar a minha... Todas as igrejas estão coletam. Coletando. Isso. E dia 2 é o grande dia. Tipo, vai lá com o seu ramo. Também aí pode doar para a campanha da fraternidade. Que vai ser a arrecadação. A coleta vai ser para isso. Coleta nacional. A coleta que você dá na missa, né? Porque é diferente, coleta e dízimo, hein? Dízimo é a contribuição que você dá à sua paróquia, onde você já frequenta normalmente, para manutenção da luz, água, telefone, limpeza, guarda. Tudo isso aí é o dízimo. Coleta, aquilo que você dá na missa onde você assista, não precisa necessariamente da sua paróquia. Você está em outro lugar, passa aquela sacolinha na coleta, você dá uma contribuição. Nesse dia, a coleta é para a campanha de fraternidade. E na Sexta-feira Santa, a coleta é para os lugares santos. Aqueles lá de Jerusalém, da Terra Santa, para a gente dar lá para eles. Perfeito. Aloysio. Eu podia fazer com o senhor, então, a gente já tem essas conversas particularmente há muito tempo, né? Podia fazer uma semana aqui de programa. Nogueira, por ser muito fiel também, católico praticante, podia fazer aqui uma semana, mas temos que falar dos assuntos mais da carne, mais mundanos também. E o senhor nunca teve, diferente de alguns religiosos que às vezes tem ali um pruído para falar de política, o senhor nunca teve, isso sempre emitiu sua opinião, né? O senhor, na eleição do ano passado, até por você representar a ala mais conservadora da Igreja Católica, mais tradicional, o senhor escreve na Folha há muito tempo. Isso, né? Antes 30 anos já. Que eu entrasse lá, sou um dos colaboradores mais longevos da Folha, em atividade. Acho que o senhor e a Sofiati são os dois mais longevos. Uhum. E o senhor escreveu ali uns artigos e tal, deixando ali, de certa maneira, não chegou a declarar, mas deixou implícito o seu apoio à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o senhor também falou que agora, mas como o Bolsonaro que abandonou e foi para... No Egito, lá no... no Egito dele lá. Só que o Egito dele é fake, é Orlando, né? A pirâmide é de fibra de vidro, não é de pedra. Mas, enfim, como é que o senhor viu a eleição e como é que o senhor está vendo a atitude do ex-presidente não passar a faixa e ir para Orlando, e onde está até hoje, e na casa de um ex-campeão de MMA, José Aldo, de luta, né? E como é que o senhor está vendo esses 2 primeiros meses, hoje é dia 2, né, do governo Lula? Bom, é tudo um pouco difícil, gente, de analisar tudo, porque a gente não está dentro da cabeça de todo mundo, nem sabe tudo o que aconteceu no final do governo Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista,
mesmo que eu tenha apoiado certas pautas que eu achava muito interessante, a defesa da família, contra o aborto, aquilo tudo do Bolsonaro, que eu achava bom, mesmo o nacionalismo que ele levantou, tudo coisas boas, né? Mas também não sou bolsonarista fanático e eu sigo aquilo que está lá no profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Não tem que confiar em ninguém. A gente não tem que apostar em homem nenhum, porque os homens são falhos. Vou apostar em Bolsonaro todas as minhas fichas? Não. Vou apostar em Lula todas as minhas fichas? Não. A gente apoia naquilo que a gente acha que tem coisas boas, mas também não pode ser fanático a ponto de não ver os erros. Eu gostei muito da análise do Roberto Justus, né? Ele falando sobre o Bolsonaro, que ele claro que ele apoiava o Bolsonaro, mas ele viu que teve muitas coisas erradas, né? Muito fechamento no tempo do Bolsonaro, seguindo muito Olavo de Carvalho, aquele negócio todo. Então, aquela coisa meio rude, e depois o modo dele falar, a briga com a imprensa foi ruim, ele brigou com a Rede Globo. Claro que a Rede Globo tem uma opção de coisas erradas, que também a gente critica. Você se ficar batendo o tempo todo, vai ter o troco, né? Então, aí, conclusão. Ele acabou perdendo para si mesmo, pelo que ele falava, falou demais, falou coisas erradas, tratava mal as mulheres, aquele negócio todo. Por isso, é claro que acabou perdendo, foi quase um ou outro. Nós tivemos aquele debate, foi até você achava, pode ganhar. Nós falamos assim, olha, pode ganhar um dos dois, mas o que importa é o que ganhar, governe para todos. Lula só não ganhou no primeiro turno por menos de 2 pontos percentuais. Isso. E Lula ganhou Bolsonaro no segundo turno por menos de 2 pontos percentuais. Então a diferença, tanto para Lula ganhar no primeiro turno, quanto de Lula para Bolsonaro no turno final, foi muito pequena. Então, portanto, como nunca houve. Quase que a metade da população ficou dividida, um lado e outro. Por isso que o governante, que nós tínhamos falado aqui, eu com o Dom Roberto aquela vez, o governante que foi eleito tem que governar para todos. É ruim isso que Lula, por exemplo, fica falando mal de Bolsonaro. Não tem que ficar. Chega, já acabou, passou, pronto. Claro, a gente critica o Bolsonaro não ter passado a faixa, ter saído, mas também talvez ele não tenha podido fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Tá bom, mas chega, acabou. Não tem que ficar revolvendo o passado toda a vida. Mas com medo de ser preso também, né? Ele deve ter medo de ser preso. Claro, se fosse cafunchar tudo. É aquele negócio do revanchismo. Quem ganha, a história é escrita pelos vencedores, né? Quem venceu agora. Os romanos diziam, vé victis, ai dos vencidos. Na verdade, quem disse isso foi Breno, rei celta, né? Pois é, ai dos vencidos. Roma. Ai dos vencidos. Que aí quem passava a balança do ouro ali. Passava tudo. Os romanos questionaram o peso. Aí ele falou, jogou espada no balanço, ai dos vencidos. Ai dos vencidos. Vé victis. Então, ó, mesma coisa. O que a gente tem medo no governo Lula, e já estou falando da segunda parte, é o secretariado todo, né? Porque Lula tem que governar para todos e ter cuidado para não haver infiltração da esquerda que começa a fazer bagunça. Ó, mandaram aqui para mim agora. O Estado de São Paulo. Hoje, MST invade área produtiva e agro alerta para o estímulo à polarização ideológica. Então é da Folha de hoje. Folha do Estadão. Folha não, o Estadão, o Estado de São Paulo. Quer dizer, cuidado, porque essa turma pode se aproveitar, MST, invasão de terra, briga, confusão, não é? Então olha aqui, ó, clima diz que ações ilegais não se justificam, é claro. Mas o MST invade a área produtiva. Isso é ruim. O Lula sempre dizia, não pode invadir terra produtiva. Então... tem que... O Estadão, está aqui. É o Estadão, viu? De hoje. Não, porque às vezes quando vem assim, reprodução, eu sempre quero ver no original. No site, porque senão a gente está sujeito a fazer fake news. Todos nós, né? Exatamente. Porque é interessante, fake news é você colocar uma parte da verdade, né? Porque uma parte da verdade engana mais do que a mentira total. Enquanto uma verdade, no meio de 20 mentiras, a única verdade endossa as 20 mentiras. Né? Então, isso eu acho que o Lula tem que ter cuidado para não ficar embombando esse pessoal da esquerda que vai querer invadir terra, vai querer negar o direito de propriedade. Isso precisa ter cuidado. Eu acho que a análise é essa. Claro, é muito cedo ainda para a gente analisar. Eu lamento que Lula tenha tirado o Brasil daquele acordo de Genebra, né, que é a respeito do aborto, etc. É ruim, porque aí começa aquela propaganda pró-aborto de novo. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente analisar o governo dele.
Esperemos que ele faça um bom governo, que governe bem, escolha bem. Porque também escolher bem, tipo, ele escolheu o Haddad para ministro da Fazenda, que não entende nada de economia. Ele mesmo falou, só estudei 2 meses de economia, não sei nada. Mas o que importa é que ele se assessorar de pessoas competentes. Você tem muita gente competente em economia no Brasil, mesmo aqueles do Pércio, Ari, aquele pessoal todo que antigamente fez bons conselhos. Eu acho que esse pessoal... área de mais baixa, todos eles eram Lula no segundo turno. Então, esse pessoal tem que assessorar o novo governo, porque não é fácil a economia num Brasil desse tamanho, né? Então, e o Brasil são vários Brasis, você vê o Nordeste. Não? Eu acho que a gente torce para que o governo seja bom, que ele administre bem e que faça um bom governo para a prosperidade do Brasil. Acabe com a fome, o que é impossível, né? Acabar tudo não vai conseguir, mas que melhore um pouco, né? Melhore um pouco a situação daqueles que são mais pobres, daqueles que precisam. Não é? E então, é o que ele deseja. Agora, para analisar 2 meses só, está muito pouco ainda. Deixa ele se equilibrar, não pode a gente sair metendo pau toda a vida, né? E pronto, agora o Bolsonaro já passou, acabou. Se ele voltar, que faça uma oposição democrática e razoável. Como, claro, que sempre tem que haver. Um país democrático, o tempo da República, que faça uma oposição... Você espera, sinceramente, posição democrática e razoável de Jair Bolsonaro? Não espero, mas eu acho que eu desejo. Posso não esperar, mas desejo. Desejo que faça uma posição democrática, né? Ou seja, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Porque a pior coisa é a cegueira fanática, né? Aí começa a odiar pelo que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. Tem coisas que são ruins, mas cuidado para não misturar, porque senão... Interessante que Jesus procurou não se infiltrar, por isso que ele mandou pagar o tributo a César. Olha, que Jesus vivia sob dominação romana. Aquele é um absurdo, era o melhor lugar para ele meter o pau no imperador. Não, é lícito pagar o tributo a César? Mostra a moeda aí. Não é? Você não usa a moeda de César, você não usa os trabalhos de César, você não usa os benefícios de César, então dá a César o que é de César, acabou. Deus o que é de Deus, César o que é de César. E é Deus o que é de Deus. E o próprio César tem que dar a Deus o que é de Deus. Jesus não aprovava tudo de César, evidentemente, nem podia, né? Aquela adoração dos ídolos, aquela coisa toda. A própria invasão. A própria invasão dali. Invasão dali, compensou com Pompeu, mas amando de César, a invasão da Terra Santa. Era o triunvirato, né? Era o triunvirato. Então, César, Pompeu e Crasso. E Crasso, que era o pior. Não parece muito, mas era o pior. Vai morrer na mão dos partos. Vai de a Pérsia. Exatamente. Coitado. Você sabe como ele morreu, né? Acho que foi estrangulado, sei lá como é que foi. Eu assisti aquela série. Ele era muito ligado em dinheiro, né? Pompeu tinha tido a glória dele militar na Judéia, como o senhor bem referiu. César na Gália, onde hoje é a França, Bélgica, né? E ele foi atrás da dele. Vai tirar peça com os partos, deram um sacode nele, o capturaram. O rei parte chegou para ele, Crasso, você gosta tanto de ouro? Vou te dar ouro aqui agora. Derramou o ouro derretido pela goela dele. Que horror, né? Aquelas coisas sanguinárias, né? No tempo de Cleópatra, aquilo tudo lá, Marco Antônio. É logo depois, né? Mas vamos voltar aqui como diria Capi, para o nosso canavial. A gente teve, passando da esfera nacional para estadual, e aí o nosso canavial está presente, porque Rodrigo Bacelar, político de Campos, né? Um feito, seu segundo mandato como deputado, chega uma ascensão meteórica aí à presidência da Alerj, né? Que foi disputada, como foi o do Senado também, da Câmara Federal. O Senado foi bem disputado também, do Senado, né? Acho que foi mais disputada. Como é que o senhor vê... o senhor não é de campo, mas o senhor está muitos anos de campo, campista... Campista honorário e de vivência. Como é que o senhor vê a ascensão de um político de Campos ao comando da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que é um sucesso da parte dele. O que precisa haver entrosamento entre os poderes. Não pode ficar a Alerj brigando com os prefeitos. No caso aqui, por exemplo, ele, o Bacelar, brigando com o nosso Vladimir. Não tem cabimento essas brigas. Porque a Câmara tem que ajudar o prefeito a fazer o que é de melhor. Não é? A gente quer o bem da cidade. E briga não constrói nada. Claro que a gente sempre tem aqueles... corrupção, o que dá, privilegia fisiologia, né? Aquele negócio
dó ou te desce. Eu dou para que você me dê em troca, né? A política, o pessoal fala política de São Francisco, é dando que se recebe. Isso está errado, né? Porque São Francisco não era assim, não. Mas é por causa da oração de São Francisco, né? Então, eu acho que a gente torce para que seja bem e que não haja essa briga, que pronto, haja pacificação e se queira o melhor para a cidade. Ou seja, não é um olhar para si, nem o Vladimir olhar para si, nem o Rodrigo olha para o bem da cidade. O que vai ser melhor? O que nós vamos fazer juntos? Esqueçam de si mesmos. Senão não vai nunca, vai ficar sempre aquele entrave, o prefeito não consegue fazer nada, a não ser que dê alguma coisa. Isso não tem cabimento, né? Eu vou entrar nessa coisa de Rodrigo com o Vladimir, mas eu quero ver se o senhor vê com bons olhos essa ascensão de Rodrigo num poder importante no Estado. Eu acho que é muito importante, muito bom para Campos. Não é? Ele subindo, e ele pode conseguir muito na LERJ, benefícios para nós, tanto no ponto de estradas, no ponto de benefícios, tudo, porque o presidente da LERJ vai conseguir influenciar tudo, né? Não é? E aí, nessa coisa que o senhor colocou, quer dizer, a gente tem aí uma pacificação que estava já mais ou menos acordada ali, ali no final de dezembro, ela se consumou e tem dificuldade nessa amarração na Câmara Municipal, né? Como você falou, política é cessão de espaço, né? O que essa cessão de espaço engloba é que são elas, né? Muitas vezes. Mas eu acho que o Vladimir está tendo boa vontade de querer a pacificação, não é isso? Tá na dependência aí de 2 ou 3 secretarias no governo para a bancada de oposição que elegeu o Marquinhos Bacelar presidente. Eu não entendi muito porque Jair Bittencourt não ficou com um cargo importante. Não, eu estou falando do Estado. Tô falando é do Estado. Então, mas aí a LERJ, né? Sim, mas eu estou falando da prefeitura aqui. O acordo entre Rodrigo e Vladimir, que tem como vereador Cláudio Castro, governador reeleito, no primeiro turno, ele foi feito, mas aí você tem que amarrar esse acordo. Eu acho que o Cláudio Castro pode desempenhar esse papel de acordo, já que ele é apoiado pelos dois. Não, ele desempenhou. O que eu Então. falo assim é que eu faço o Cláudio Nogueira, se eu vou fazer um programa aqui, Cláudio Nogueira, eu vou fazer um programa aqui, Cláudio Nogueira fecha, mas aí tem que ver com o Beto, por exemplo, como é que vai ser o programa que a gente vai usar. Então tem que amarrar isso né? Você fecha o macro, mas tem um micro. Na parte municipal, o que está pegando um pouco ainda é o espaço que a bancada que elegeu Marquinhos, irmão de Rodrigo, presidente da Câmara Municipal de Campos, o espaço que essa bancada vai ter no governo. Isso está gerando em torno de 2, 3 secretarias. Né? A Folha tem noticiado isso, Rodrigo tem noticiado isso, seria inicialmente trabalho e renda, meio ambiente e Fundação do Esporte. Que até teve nomeado Sandro Moura, né? Eu vi hoje esse anunciando. Como vice. Enfim, está se discutindo. Como é que o senhor está vendo essa... o senhor tem acompanhado? Bom, às vezes em quando eu ouço aqui, vejo que, de fato, tem que pegar a prata da casa, né? Por exemplo, a exceção do Moro parece interessante. Pegar gente da casa e que entenda do assunto. Por exemplo, o nosso amigo Sérgio Diniz, o Rafael Diniz, escolheu excelentes secretários na parte cultural. Só que eles não eram prata da casa, não entendiam muito, né? Claro, ele pegou um período dificílimo, que foi a pandemia, ele não conseguiu fazer tudo que gostaria, etc. Período de baixa dos royalties, né? Baixa, sem dinheiro. Não se pode comparar o governo de Vladimir com o Rafael, porque agora tem royalties, tem muita coisa que favorece muito. Agora está muito melhor. Espera aí, vamos olhar com as circunstâncias com que Rafael governou, não é? Até HC. Hein? Homem e suas circunstâncias. Circunstâncias, né? Porque senão como é que fica? Não é? O senhor não faz essa comparação entre o governo Rafael e Vladimir? Faço a comparação. Eu aconselhei muito o Rafael. Rafael, ponha claramente tudo que você está fazendo, todo o seu secretariado, exponha para o povo. Mas o senhor acha que... Eu acho sim. Põe lá um painel lá na Praça São Salvador, põe para todo mundo ver. Mas ele ficou meio patinando, ele acabava não fazendo isso. Foi ruim para o Rafael, não é? Acabou saindo assim meio desclassificado pelo que ele não fez, mas ele tinha muita boa vontade, fez tudo que podia, pagou as folhas de pagamento, etc. e tal. Já agora
está com bastante abundância de royalties, aquela Mas coisa. a guerra da Ucrânia, como é que vai mandar em Putin e Zelensky? Não tem jeito. Circunstância, né? Circunstância, tem que olhar, não é? Mas desculpa, Nogueira, você não acha também que Rafael se marcou como, vamos lembrar, vamos voltar um pouco no tempo, como um excelente parlamentar de oposição. Eram 4 na oposição, ele era um grande tribuno, né? Que vai à tribuna e fala. E eleito prefeito, ele se fechou, ele parou de se comunicar. Como você falou, bota na Praça Salvador. O painel explicando. Se comunica, e não houve. Isso foi falta de comunicação. E Vladimir, e aí não é juízo de valor, é só constatação, tá? Tem se marcado muito por usar as redes sociais, para além da sua comunicação oficial, ele se comunicar diretamente com o eleitor. O senhor vê assim... Vejo vantagem no Vladimir por isso, porque ele se comunicou melhor. Eu também falava com o Mocaibe a mesma coisa, procura se comunicar e explicar direitinho. Acontece que ser prefeito não é fácil, né? Depende de um monte de assessoria, de gente, às vezes tem gente que vai roubar sem o sujeito saber, é tudo muito difícil. É fácil criticar, nós estamos aqui por fora criticando, mas saber, eu acho que a gente torcer para que eles façam bem, né? No caso, Vladimir aqui. Teve uma entrevista do Dom Fernando antes da eleição. Não vou me lembrar a data aqui agora, assim, não. Mas o senhor falou isso aqui ainda dentro do governo. Rafael, o senhor falou que foi lembra? O maior problema do governo. Qual o maior problema? Acho que foi pergunta comunicação. sua. Você falou. Isso foi no primeiro biênio do governo. Do primeiro biênio. Enquanto que alguns falam e não fazem. No caso, se ele fez alguma coisa, ninguém ficou sabendo. Exatamente. Aliás, Mocaibe iniciou Arthur Bernardes, perdão. Foi ele que fez. Fez a ponte Alaí Ferreira. E o mais importante do Mocaibe foi aquela médicos dos bairros. A parte tinha o saúde da família, né? Médico da família foi muito bom da parte do Mocaibe, nesse ponto. Também ninguém lembra mais. Errou, acabou. Nacional vertical ele também na comunidade de Tiragosto, que é... Sim, Madureira, Madureira. Madureira, Portelinha, depois boa. Não, você tem obras, Ele fez aquilo que você fala aqui, Luiz, tem que deixar um legado, obra estruturante. Pode até você não gostar do Ike Batista, pode até... O Bernardes foi um feito. Foi um espetáculo. O início dela, que começou lá na BR-101 até a Beira-Valão ali... O Ike Batista é a mesma coisa. Se você lê aquele livro, eu li, dessa grossura, escrito pela repórter da Veja, você pode dizer, esse camarada tem que ser preso. mas olha o benefício que ele fez. O legado dele. Tem que olhar isso também, né? E ele mesmo fala, eu comprei esse povo todo aí, eu dei dinheiro. Então, é lamentável esse fisiologismo na política, né? Dobra aqui, você me dá ali e tal. Mas é o ser humano que é assim, né? Mas também a antipolítica não gerou muito resultado positivo, né, Dona? Também não. É porque a política é assim desde a República Romana, desde no tempo de Jesus. Não diz lá, o Evangelho diz lá que os fariseus deram dinheiro às guardas para mentir sobre a ressurreição de Jesus, que ele tinha sido roubado. Ou seja, sempre tem dinheiro para o sujeito pregar mentira e fazer... Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Também. Que não valeu nada, depois jogou fora. Se arrependeu, né? Mas o senhor acha que Campos caminhando, se essa pacificação se consumar, como tudo indica mesmo, está em afinamento de detalhe, como eu fiz aqui a comparação do programa, da parte técnica que tem que ter. Isso. O senhor acha que Campos lucra com essa pacificação? Lucra, claro, e depois o seguinte, Campos é a capital do norte do estado. Campos vai puxar todo esse resto aí, não é? Tanto Macaé, Friburgo, tudo vem atrás, porque Campos é o modelo. Todo mundo sabe que a prefeitura de Campos... E o Vladimir se aproveita por ele ter sido deputado federal, toda a comunicação que ele tinha. Isso valeu muito para ele, a comunicação que ele tinha lá na Câmara Federal. E também para emendas, né? Ele foi um governo de muitas emendas. Conseguiu, né? Isso. Com a irmã dele, que até o final do mandato dela, e com o senador Carlos Portinho, né? Muitas emendas. Graças a Deus. Então, vamos torcer pelo bem da cidade. Né? E agora, enquanto a partida, deixa eu fazer uma pergunta, fazer o advogado do diabo. Enquanto, que o senhor não me excomungue. Você não acha também que a gente que lucra com a briga? Claro. Evidente.
como é que chama? Em latim é duobus litigantibus tertius gaudet. Dois brigando, um terceiro que se alegra. Isso é provérbio latino, né? Isso é ótimo. Então tem dois brigando, tem um terceiro que vai lucrar. Isso sempre é assim. Então tem alguém que fica ali pescando o que sobra, né? Nogueira queria voltar um pouco ao nacional. Tem um quadro aí que é um fato que aconteceu. Estava olhando um quadro aqui, desculpa. Teve um fato que aconteceu e marca aí a história do Brasil. Acho que também dá uma delineada nessa democracia antes e após o 8 de janeiro, onde nós tivemos lá aqueles atos repugnantes aqui, eu já comento isso, mas eu gostaria de ouvir o senhor, como que o senhor viu aquilo, pôde acompanhar ao vivo pela televisão ou as notícias? Foi Como horrível. senhor... Aquele quebra-quebra, é um absurdo, não se faz isso, lamentável. Mas eu acho que foi uma armadilha. Fizeram aquilo, igual os black blogs, né, que estavam quebrando tudo, mas muita gente ali estava inocente. Tanto assim que, quando prenderam, o pessoal estava no acampamento. E no acampamento tinha gente ali tranquila, idosos, senhoras, moços, e prendeu todo mundo. E enganando, dizendo que não, vamos entrar no ônibus, senão vamos sair para um lugar melhor. Nada, foram tudo para a Papuda ou lá para o outro presídio. Então, tem gente presa ali injustamente, que estava ali e foi no meio. Ou seja, não era aqueles 800, sei lá quantos foram presos. Claro que tinha gente ali que participou. Quem participou? Mas é por isso que tinha que fazer a CPI. Peraí, vamos ver quem é que é culpado. Por que aqueles guardas deixaram entrar? Por que tem até retrato da polícia? Não, entra. Então, houve gente que participou do quebra-quebra, esse pessoal tem que ser punido, julgado, e teve gente que estava ali, senhoras, crianças, que não tinha nada a ver com o pato, mas que ficaram presos. Eu acho que o Alexandre de Moraes tem que passar o pente fino e ver, peraí, quem é culpado, quem não é culpado pode ir embora, acabou-se, e quem é culpado vai pagar. Eu acho que tem que ser justo, né? Que senão prende aí 1000 pessoas, mas foi todo mundo? Eu acompanhei, eu estava no Cairo quando isso aconteceu. Eu me lembro que eu estava querendo desligar de campos do Brasil, das coisas, de jornalismo, querendo aproveitar a viagem. Ícaro, até por geração meu filho, ficou o tempo inteiro, ele falou. Quando ele falou, eu fui ver, né? E de ato contínuo. Eu falei, tá todo mundo preso. É o que eu falei, tá todo mundo preso. Agora, não dá para simplesmente dizer que quem invade o Congresso, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal é inocente. Não. Invade. Se uma pessoa chegar aqui, invadir aqui agora o programa, dar um chute na porta, essa pessoa não é inocente. Não. Né? Não, alguma culpa teve, mas vê que você vai ver a aí, mas só realidade. que as pessoas elas voltaram para os acampamentos depois. Isso. Aí, quer dizer, se o senhor comete um crime e vai para um ambiente onde para se dispersar, todo mundo ali vai averiguar mesmo, qualquer delegacia. Por isso que então, ele soltou, acho que ontem. Soltou ontem. 100 e tantos. 800 então, eu acho que tem que fazer essa averiguação. Quem realmente não tem nada com a história. Já soltou várias? Não, soltou ao longo. Eu acho que eu vi, então, o total. Deve ter sido o total, porque foram mais de 1.200 pessoas presas. Agora, e criança não foi presa, né? Criança não pode ser acho que estava junto, não sei. Não, mas eu não fui. Criança não, acho que não. Eu acho que tem que fazer isso que está fazendo. Vai soltando, solta o pessoal que não tem culpa e pronto. E averigua depois. E o senhor falou também, só para deixar registrado, até um precedente que fica aí para o judiciário. Os militares que o senhor se referiu, que eventualmente tenham cometido crime de facilitação ou de evasão ou de facilitação, vão ser julgados pelo Supremo, não por justiça militar. Até porque o crime não tem nada a ver com justiça militar, não é crime militar. É crime. Tanto do Exército como da polícia, que deixou entrar e fez, não deixou nada. É justiça. Justiça dá a cada um o que merece. Mas o senhor acha que, uma carona pergunta do Nogueira, o senhor acha que, como é que isso vai ser, o senhor que gosta tanto de história, como é que isso vai ser contado pela história? Tem que analisar, porque é difícil, dentro da história, julgar, tem que ser depois, né? Sim, eu acho que tem que ser julgado como erro, e punir quem é culpado e libertar quem estava ali só de inocente e útil. Eu acho que a história vai julgar assim, não é? Foi um ato antidemocrático, que não se faz isso. Porque senão a gente vai imitar. Agora, quando houve aquele, no tempo do
Ano passado, houve os Black Blocs que saíram quebrando tudo, etc. Também tem que ser julgado. Black Blocs, ano passado? Não, ano passado não, na política passada. Lembra aqueles o senhor fala quebrando... lá, Jornada de Junho. Isso. Em 2013. Saiu quebrando tudo e tal. Aí acabaram identificando tudo. Mas ali que aquilo perdeu apoio popular, né? Teve aquele episódio do cinegrafista. Né? Que matou daquele da Bandeirante e tal. Exatamente. Então, mas isso foi em 2013, né? Acho que foi ano passado. Não, o MST tem caso de invasão do MST, o Congresso. Você tem. Agora, o problema é que, assim, como o Nogueira falou, parece uma tentativa orquestrada de golpe, copiando o que houve nos Estados Unidos, no 2020, né? Aquela invasão do Congresso. Do Capitólio. Do Capitólio. Né? Bom, então os problemas, né? É igual o Trump parecido com o Bolsonaro. Então você não vai poder dizer que... Não, acho que é o contrário. Bolsonaro que Bolsonaro Trump, que copiou de lá. Ninguém vai assinar embaixo de tudo, né? Claro, você comparando, eu estou dizendo, a gente vê a parte boa sem não deixar de olhar a parte ruim. Acho que tem que ser o equilíbrio, né? Equilíbrio desses governantes, porque eles não são infalíveis. Não são... Acho que a notícia que você viu, quero acreditar que, baseado nos números que você falou, Luiz, está no site Metrópolis, desde o ato violento, no dia 8 de janeiro, onde 1.406 pessoas foram presas, hoje, aí com a soltura de mais 173, 803 seguem na prisão e 603 foram liberados. 603 já foram liberados. Tem que passar o pente fino. 803 seguem na prisão. 803, hoje o total de 803. Tem que passar um pente fino e ver quem é culpado e quem não é. Pronto. Sim. E deixar o direito de defesa. Tem que ter o direito de defesa. Qualquer Estado democrático de direito. Estado democrático de direito, né? Tem que ter o direito de defesa. Fato que seguramente para se, como o Luiz disse, não só historicamente, agora, né, politicamente e do Código Civil que nós temos, é preciso... Esse equilíbrio dos poderes é que é muito importante, né? Para que haja a paz. Judiciário, executivo, legislativo, tem que estar equilibrado. Tanto aqui no município como no Brasil todo, né, nacional. Porque senão, qualquer desequilíbrio... Mas o Brasil já é complicado há muito tempo. Eu estou lendo aqui, terminei o 3º volume do Laurentino Gomes, A Escravidão. Nossa, tinha muita confusão. Nossa, eu terminei agora, o 3º livro. Era muita confusão, ao mesmo tempo do Império. Também, né? Hein? Muita crueldade. Muita crueldade, aqueles barões do café. E aí, passei agora aqui, o Barão de Cotegipe. E aquele pessoal também tem nome de rua aí, mas não quer dizer que eram muito bons, não, né? E aqueles barões do café, não é? Hoje nós temos barões do vinho, né? Do vinho? Trabalho escravo. O trabalho escravo fazendo a alusão. Foi proibido agora o uso de vinho, por exemplo, da Salton, vinho de missa. Porque esses vinícolas fabricam, a CNBB já deu uma nota, não pode usar na missa esses vinhos feitos por vinícolas que usam o trabalho escravo. Por exemplo, a Celton estava usando o trabalho Salton. Portanto, não pode usar esse vinho para missa. Porque só o que faltava usar na missa um vinho fruto de trabalho escravo. Aliás, a igreja não pode aprovar isso. Claro que não teria, vamos dizer, culpa de quem usa, né? Mas não se deve para exatamente mostrar que a gente está patrocinando. É importante. Não é? Boa, postura boa. Passo por com a Luiz aqui. A igreja católica, essa é a opinião pessoal, minha opinião, estamos no final do programa, Nogueira, mas a igreja católica tem tido, como instituição, um papel, é minha opinião, um papel muito importante, muito digno no meio dessa celeuma toda que a gente tem vivido, pelo menos desde 2014. O papel da igreja católica romana no Brasil, da CNBB, são papéis admiráveis. Contra isso tudo. Claro, nem sempre a CNBB pode fazer tudo, porque também, mas faz o que pode em algumas coisas, né? Não pode ser tendente para a esquerda nem tendente para a direita. Tem que estar equilibrado ali, porque afinal representa o mundo católico, né? Então. Perfeito. Rapaz, olha, o programa, como o Luiz disse, a gente faz aqui uma série de Netflix, né? Vai fazendo aí vários episódios, mas é bom que a gente tem sempre aí essa disponibilidade de acessar o senhor e estar aqui conosco. Estamos aí. Lá o meu querido padre Cláudio Amax sumiu, me abandonou. Falar com ele.
Bem, ele não tolerava mais, eu acho que é por isso. Mas, e o programa com conteúdo muito bom. Primeiro bloco, por exemplo, eu descobri que tem uma perna lá no Você é quase muçulmano. Quase um muçulmano. Só porque não gosta de trabalhar na sexta, isso não quer dizer nada. Rapaz, marcar reunião sexta-feira, 4 horas da tarde, é crueldade. Foi bom às 7 da noite. Opa, aí... E também no segundo bloco, agora no último foi importante. Então trabalhar sábado, 6 da manhã. É duro. É duro. Aí eu já sou... Você é judeu. É judeu. E no domingo eu sou cristão. E nesse bloco agora também foi importante. Chapéu de 2 bicos. E de 3. Então, 3 bicos. Torcida arco-íris. Arco-íris. Não, e esse bloco agora foi importante que eu descobri que nessa história toda, a Dido, né? Que vocês falaram, quando encontrou com o Enéas, descobri que eu sou sósia de Enéas. Um personagem histórico, se é que mitológico. Mitológico. Ele não era lindo, bonito, que ela não ficou magnificada? Bispo, a sua bênção para nós. Bispo, perdoe, ele não sabe o que fala. Deus abençoe vocês todos. Estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Uma boa quaresma lá para o senhor. Para todos nós. Toda a paróquia, os seus paroquianos lá. Aloysio, amanhã de volta às 7. Amanhã, esses 2 dias aqui com 2 pessoas que eu pude trocar um pouco disso que eu vi lá nessa viagem que eu fiz no Oriente Médio, Egito, Israel, Palestina, com 2 pessoas que tem muita bagagem nisso. Ontem um historiador, Aristides Safiati, hoje um clérigo, nosso querido Dom Rifan, que também conhece muita história. Agradeço demais ao senhor, Dom Rifan, essa oportunidade de poder trocar, essas impressões ainda recentes, que o senhor conhece de cabo a rabo. Obrigado por essa troca, por essa oportunidade. E amanhã vamos falar de política já do início, né? Nildo Cardoso, vereador experiente, né? Um dos mais experientes dessa legislatura, junto com o Abdo Neme e com o Edson Batista, que agora assumiu uma cadeira. E Nildo, nessa coisa do governo, oposição e tal, Nildo migrou junto com o Abdo para o governo. Ele não fala que migrou para a bancada do governo, mas ele saiu da oposição, né? Digamos assim. E mudou o equilíbrio do legislativo, que Marquinhos Bacelar foi eleito por 13 votos a 12. Depois disso, a oposição cresceu para 14 a 11, por conta de Dandinho do Rio Preto, que migrou para a oposição. E agora o governo vira o jogo da contabilidade, com a ida de Nildo e Abdo, 14 a 11 menos 2 dá 13 a 12. Né? Então, hoje o governo tem maioria. Pequena maioria mínima, né? Mas enfim, nesse jogo, como o Dom Rifan falou, de poderes, né? É o jogo jogado. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Amanhã com o vereador Nildo Cardoso, também com o Rodrigo Gonçalves aqui, compondo a bancada amanhã. Sim, perfeito. Nosso time completo. Dom Rifan, mais uma vez, muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar, conversar um pouquinho. Claro, tudo que a gente fala aqui não é dogmático, né? Olha, o Dom Rifan falou isso. Não, gente, a gente está conversando aqui. Não é? Sim, então, mas joga muita luz aí. Esclarecendo muita coisa. Essa coisa. Não entendo. Gente, são 9 horas e 7 minutos, muita gente interagindo com a gente. Final aqui o registro do Maurício Batista, como diz a Luísa, e de fato o nosso ouvinte 0001. Muito boa entrevista, parabéns. Então, se foi boa, é por conta do senhor. E também o Antônio José Monção, o nosso Bodé, que tem uma história grande com a Folha lá em cima, ele fala também que eu fechei meu computador aqui agora. Sim, parabéns, Dom Fernando, e que Deus abençoe sempre o senhor. Aliás, obrigado. O bispo também precisa de oração claro. Dos seus fiéis, dos seus... Né? Que par. Gente, 9 horas e 7 minutos, amanhã de volta às 7 da manhã. Muito obrigado por hoje. Né? Siga aí ouvindo a Folha FM no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.